Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista feita aqui pelo Metrópolis. Meu nome é Gustavo Zucchi, sou repórter da coluna Igor Gadelha e estou hoje com o senador Alessandro Vieira, relator do PL Antifacção aqui no Senado, relator da CPI do crime organizado e que tem sido uma das principais vozes no tema da segurança pública no Congresso Nacional. Senador, muito obrigado pela entrevista e já vou começar com uma pergunta desse tema que é super quente nesse momento, que é a questão do PL da dosimetria. Foi aprovado ontem na Câmara e, saindo da questão política a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve algumas críticas de partidos ligados à base do governo, falando que o texto do deputado Paulinho da Força poderia auxiliar pessoas que cometeram crimes comuns. Eles citam, por exemplo, coação, incêndio criminoso. O senhor que entende dessa área avalia que há problemas no relatório ou isso é mais uma questão política entre base do governo e oposição bolsonarista? Não existe um problema assim quando você muda a regra da progressão de regime, né? Se faz uma tentativa de mudança destinada apenas a quem está envolvido nos chamados atos golpistas, mas ela acaba ultrapassando e atacando ou tocando alguns outros crimes. O que eu já conversei com alguns colegas aqui sobre esse tema é que a gente tem que passar um olhar técnico um pouquinho mais cuidadoso para evitar que você tenha algum efeito indesejado, tá, né? Favorecendo. Mas mesmo esses efeitos não parecem ser tão graves. Entendi. Avalia que deve passar pelas comissões esse texto, o presidente deve mandar para a Comissão de Constituição e Justiça. Sim. É ali que vai ter que ser feitas essas mudanças? É para Sim. as mudanças no relatório, no caso aprovado pela Câmara dos Deputados? Já hoje o presidente J. Alencar anunciou que será votado na próxima semana. Relatoria do senador Espiridião Amin, de Santa Catarina. É um senador muito experiente, técnico. Já pediu minha colaboração no tema publicamente e claro que a gente vai colaborar. Eu entendo que sim, existe um espaço para ajuste nas penas e na forma como foram apenados os envolvidos nesses atos e a gente vai garantir que se tem um texto viável para votação já na próxima semana. Na próxima semana. Vamos falar do PL Antifacção, que é o texto que o senhor tem se debruçado ali durante as últimas semanas, um texto que o senhor trabalhou muito sobre ele. Como que foram as conversas com o relator da Câmara, deputado Guilherme Derrite? Porque o senhor fez várias mudanças no texto que foi aprovado na Câmara, que foi muito criticado, inclusive por especialistas. Como que foi essas conversas, ao temor de que vai voltar para a Câmara e que a Câmara pode mexer em muita coisa? Bom, primeiro, a Câmara dos Deputados tem total autonomia, né? O nosso sistema é bicameral e a gente tem que, numa democracia, respeitar o resultado, mesmo quando a gente não gosta do resultado. Mas, dito isso, a conversa com o deputado Derrite e com outros líderes vem sendo muito positiva. A gente vem mostrando quais são as alterações, a gente mostrou claramente que o espírito que foi aprovado, da lei que foi aprovada pelos deputados, está preservado, que é o espírito de endurecimento penal, de fortalecimento da ação da polícia, do Estado em geral, mas numa roupagem mais técnica, afastando os riscos de inconstitucionalidade, afastando algumas falhas de técnica legislativa que poderiam gerar brechas para os criminosos e avançando em alguns pontos que a Câmara não tocou, em especial no tocante a novas ferramentas de investigação e integração entre as forças policiais, mas o principal, o financiamento, a criação de um subfundo específico para combate ao crime organizado, porque esse é o grande problema. Nosso grande problema para combater o crime se divide em duas questões: vontade política e financiamento. Se os governos estaduais e o governo federal agora mostram vontade política e a gente garante o financiamento, a gente tem uma esperança muito grande de fazer uma virada de página no combate ao crime. Esse ponto do financiamento é cheio uma das questões interessantes do seu texto, justamente porque o senhor vai para cima das bets, que pode ser uma solução financeira, mas virou um problema no país em termos de vício, em termos de... Um dos argumentos do setor das bets é que o aumento da tributação sobre elas vai causar um aumento de uma irregularidade, vai crescer as bets irregulares porque as regulares não vão estar conseguindo se financiar. Como que o senhor responde a essa crítica? Há um limite até onde a gente pode financiar não, há um limite até onde a gente pode tributar as bets? Não, você tem uma atividade que envolve um componente de vício, infelizmente. Eu votei contra a criação, a autorização das bets lá atrás, porque já se sabia do problema que iria surgir, mas elas estão estabelecidas. E a gente faz um regulamento que, ao mesmo tempo que cria a CID para tributar duramente, para financiar o combate ao crime organizado, a gente também traz todo um regulamento muito duro de combate às bets ilegais. Bloqueio de contas, bloqueio de perfil.
responsabilidade solidária das instituições financeiras que viabilizam a bet legal. A gente começa a ter uma compreensão, o Congresso hoje em dia avança e a sociedade tem que avançar numa compreensão sistêmica das coisas. A bet legal ela não funciona sozinha. Não é uma banquinha no meio de uma esquina. Não é mais o jogo do bicho que compra na porta do É bar. uma instituição que atua online, que circula dinheiro em fintechs ou em bancos tradicionais. São grandes volumes, são tantos grandes volumes do ponto de vista de número de apostas, mas também de volume final de recursos. E quando a gente cria esse regramento muito fechado de combate, a expectativa que nós temos, primeiro, é de que não tenha fuga para a ilegalidade. Segundo, que você aumente a captura pelo Estado e a tributação pelo Estado, garantindo um fundo bastante robusto de combate à corrupção. E o que eu mostrei para as entidades que estiveram aqui, as pessoas do lobby vinculadas ao setor, é que, olha, independentemente de acontecer o que vocês estão desenhando, ainda assim o Estado brasileiro vai conseguir arrecadar o suficiente para combater o crime. E este é o foco do projeto. O projeto é para defender a sociedade, não é para defender bet. E a gente acha que avançou bem, tanto que conseguimos unanimidade na CCJ. Acha que essa questão das bets, que tem um lobby muito forte aqui dentro do Congresso Nacional, é um dos temas que a Câmara pode trabalhar em cima, fazer uma modificação? Novamente, claro, a Câmara tem autonomia. Todos os lobbies vão atuar na Câmara dos Deputados. Todos. Eles atuaram aqui e vão atuar lá. São desde lobbies que defendem segmentos econômicos, o caso das bets, e lobbies de criminosos também. Infelizmente, as pessoas que hoje vivem às margens da lei, o crime organizado, que está infiltrado em todos os poderes, ele atua aqui dentro, ele tenta interferir. Não teve sucesso na CCJ e tenho certeza não vai ter sucesso no plenário, mas vai tentar novamente na Câmara dos Deputados. E cabe à sociedade, à imprensa, enfim, esse acompanhamento para que cada pessoa, cada ator envolvido, assine sua responsabilidade. Então, se sai do Senado um texto robusto, os técnicos, os especialistas, as entidades de combate, as organizações todas defendem, e alguém quer fazer uma mudança, é preciso entender por quê. Até para que o eleitor, ano que vem, já possa fazer essa análise de quem defende o povo e quem defende o crime. Uhum. O senhor falou agora dessa questão do crime organizado infiltrado nos poderes. E o senhor ontem fez uma fala muito interessante na CPI do crime organizado, do qual o senhor é relator, justamente sobre esse ponto. O senhor, questionando o ministro Ricardo Lewandowski, que falou, inclusive, que estamos perto de ver um ministro do Supremo ser preso, que nós já por envolvimento com o crime, que nós já vimos presidentes presos, deputados presos, senadores presos, e que talvez o momento de um ministro do STF preso esteja próximo. E fez uma crítica à notícia recente de que o ministro Dias Toffoli, claro, sem citar ele como possível preso, absurdamente não, mas fez uma crítica à viagem que ele fez em um jatinho, né, ligado um advogado ligado a um caso recente do Banco Master. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa questão, como que o senhor vê essa questão de um ministro do STF preso, como que isso se liga ao crime organizado, essa infiltração do crime organizado nos poderes? A infiltração do crime organizado, o crime organizado só existe, para a gente ser bem claro, o crime organizado só existe porque ele tem infiltração no poder público. Sem omissão e sem corrupção, não existe crime organizado. E no caso específico que você toca, que é essa infiltração nas cortes superiores, ela se dá por uma proximidade excessiva, uma permissividade excessiva e uma circulação de recursos de larga escala. Quando eu fiz a minha fala, eu não estava me referindo especificamente ao ministro Toffoli, até porque outros ministros viajam cotidianamente em jatinhos emprestados. O ministro Cássio, por exemplo, em mais de uma oportunidade, viajou para a Europa em jatinho de dono de bet. Ninguém em sã consciência pode achar isso normal. Se fosse um juiz de primeira instância, o CNJ certamente puniria. Mas o Supremo vive fora de qualquer eixo de responsabilização. Ele não tem corregedoria, ele não tem código de ética, ele não tem ouvidoria e ele não está submetido ao CNJ. Sim. Ele interpreta como quer a legislação, a Constituição, e essa interpretação cada vez mais se afasta da letra da lei, se afasta do interesse da sociedade e se aproxima do interesse de grupos de mobilização. E dentre esses grupos, infelizmente, no Brasil e no mundo, você vai ter os grupos criminosos. Então, o que a gente diz, e digo com muita clareza, desde 2019, ninguém pode estar acima da lei. Ninguém pode estar imune a investigações. Investigação não é condenação. Mas eu tenho que compreender como é que um servidor público, que o juiz, o magistrado é um servidor público, como é que ele tem um padrão de vida de milionário. O que aconteceu na vida dele? Como é que ele consegue ter isso? A gente tem que começar a discutir com mais seriedade
esse acesso e essa proximidade, essa ligação familiar, umbilical com o escritório de advocacia. Porque não é natural. Você não pode tratar como natural, caso seja verdadeira a notícia, de um contrato com a esposa do ministro Alexandre de Moraes na casa dos quase 130 milhões de reais, em 3 anos de pagamento, por uma instituição que já à época da contratação era denunciada múltiplas vezes por fraude. E essa instituição saiu contratando mais gente. Me parece que a esposa, a ex-esposa do ministro Toffoli também foi contratada no período anterior. É uma lógica que se implantou em Brasília e uma naturalidade. E é isso que a sociedade não aceita mais. A gente não pode aceitar isso. Então, o enfrentamento que eu faço já não é de agora, já vamos 7 anos nisso. Vamos continuar. Eu vou continuar nesse enfrentamento, porque eu acho que o poder judiciário é fundamental na democracia, mas uma justiça sem credibilidade não é justiça. E a nossa justiça vem perdendo a credibilidade. O senhor acha que o código de conduta, baseado no modelo alemão, que o ministro Edson Fachin está propondo e que está enfrentando resistências de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, é uma solução? E completo a pergunta, o Senado como pode colaborar com aprovações de mudanças na lei para dar mais credibilidade ao nosso Poder Judiciário, especialmente ao Supremo Tribunal Federal? A credibilidade vem da transparência, né? Então, essa transparência pode se dar no modelo ideal por decisão de autocontenção da Corte. Então, a aprovação do Código de Ética e de Conduta lá, proposto pelo ministro Fachin, é um excelente passo, assim como foi um grande passo também na gestão de uma magistrada sóbria, como é o ministro Fachin, a ministra Rosa, e conseguiu acabar com os pedidos de vista infinitos. Ela conseguiu resolver isso. Então é possível que o ministro Fachin também consiga avançar na aprovação do Código de Ética. Mas, ao mesmo tempo, no nosso arranjo constitucional, cabe ao Senado fazer a fiscalização de conduta. Hoje, a única ferramenta disponível é uma comissão parlamentar de inquérito. O processo de impeachment é um processo muito mais duro, muito mais pesado. É um golpe muito mais forte, né? E a gente tem que começar a acostumar com a transparência ostensiva. Um ministro antigo, século passado, da Corte Americana, dizia isso, que o melhor detergente que você tem é a luz do sol. E é o que a gente tem que ter aqui, a gente tem que trazer para a luz essas coisas todas. Vida econômica dessas pessoas, relações, porque eles estão ocupando uma função que é fundamental para o país. Como acontece, por exemplo, quando vocês se candidatam nas Natural. eleições, que vocês abrem todas as suas contas para o poder público e fica à disposição de qualquer um que queira entrar no sistema da justiça Se o eleitoral. parlamentar aceitar uma doação, se o parlamentar aceitar a participação num evento, tudo isso é acompanhado, escrutinado, inclusive pela justiça. Mas quando é o contrário, quando é o magistrado, no caso o magistrado especificamente, da Corte Superior. Porque, repito, o juiz da primeira instância, esse está submetido a prazo, a fiscalização, a metas, a regras de conduta. Mas o ministro, por um arranjo da cabeça dele, se a Constituição não diz isso, ele não se coloca submetido a nada, a não ser a sua própria vontade. E a que a gente vê agora, uma mais recente decisão monocrática do ministro Gilmar, cautelarmente suspendendo uma lei que tem mais de 50 anos, 70 anos de vigência, em que não há nenhum risco cautelar de acontecer alguma coisa com base nessa lei, que é a lei de impeachment, e ele vai e suspende em canetada, que é uma mistura de arrogância e absurdo jurídico. Isso tem que ser enfrentado. Como é que a gente vai enfrentar isso? Não tem clareza. O que eu tenho feito com relação a isso? Primeiro, a denúncia, e segundo, a proposição de uma série de alternativas. Já apresentei proposta de comissão parlamentar de inquérito, proposta de mudanças legislativas e constitucionais que vão nessa seara, e cada vez mais a gente tem que pressionar para que a própria Corte tenha um surto de consciência e comece a regular, a controlar suas próprias condutas. Imagino que em algum momento, e esse momento eu tenho certeza se aproxima, você vai ter sim a discussão através de processo de impeachment da conduta de alguns dos ministros que nós temos hoje. Indo para o final da entrevista já, que o dia é sempre corrido. Queria que o senhor fizesse um balanço desses 2 meses de CPI do crime organizado. Vocês já escutaram bastante gente, é uma batalha diária. O que o senhor pode falar nesses 2 meses? E aproveitar para responder uma crítica feita à CPI, não especialmente ao trabalho do senhor, mas que é um tema muito amplo e o receio de que vai ser difícil ter uma proposta final viável. Como que o senhor pode... Balanço e essa resposta crítica. Bom, chegando, esse paralelo do antifacção e a CPI acabou antecipando um dos resultados. Uma legislação muito robusta de ataque ao crime organizado. Isso a gente já vai entregar agora.
Mas a CPI continua com grande utilidade porque ela vai fazendo um retrato dessa realidade que a gente vive. E a gente pensou o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, como uma amostra de tudo aquilo que não dá certo, de tudo aquilo que deu errado na gestão pública brasileira ao longo de décadas. O Estado do Rio de Janeiro é um Estado que teve 5 governadores presos, procuradores gerais de justiça, presidente da Assembleia Legislativa, e abaixo deles, conselheiro do Tribunal de Contas, enfim, toda a cadeia contaminada. A gente tem que entender o que aconteceu lá. E vamos ouvir o governador do estado, Cláudio Castro, vamos ouvir o ex-governador Antônio Garotinho, convocamos o deputado supostamente faccionado do Comando Vermelho, TH Joias, convocamos o Bacelar, ex-presidente da Assembleia Legislativa, para ter esse retrato. Tem muita coisa que essa CPI vai trazer à tona, para que a gente tenha, a gente falou aqui nessa entrevista, transparência. A partir da transparência, diagnóstico efetivo. E com o diagnóstico, a apresentação de soluções. O problema do crime organizado no Brasil tem solução. O crime nunca acaba. É da natureza humana. Mas você consegue sim controlar, trazer para um patamar civilizado, para que as pessoas possam retomar o direito de viver. Quem vive no Rio de Janeiro, uma grande parte do Rio de Janeiro, simplesmente não tem autonomia mais nenhuma. Está submetido ao comando de facções ou de milícias. Isso tem que ser enfrentado. Senador, muito obrigado pela entrevista. Sucesso na CPI do crime organizado e no ano de 2026, que vai ser um ano agitado para todos nós. Com certeza. Bom ano para todos. Muito obrigado por acompanhar a entrevista e continue ligado no Metrópolis para saber todas as notícias aqui do Congresso Nacional e da política de modo geral. Obrigado.